Olá, bom dia. Vamos interagir hoje no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, que fala sobre a destruição do templo por Nabucodonosor no ano de 586, rei da Babilônia, e logo após o decreto de Ciro, rei da Pérsia, permitindo que o povo voltar para Jerusalém para poder arrumar o templo, que foi destruído, no ano de 538, 48 anos depois. Diz assim o relato: Ageu repreende o povo por causa da sua inércia e exorta a reedificar o templo. No ano segundo do rei Dário, ao 6º mês do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zoadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis e não vos fartais, bebeis e não vos saciais, vestimos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprarei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: Por causa da minha casa que está em ruína, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, sobre o mosto, e sobre o azeite, sobre o que na terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e todo o vosso trabalho nas mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Zoadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Zoadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, segundo o ano do rei Dário. Então nós vimos aqui um relato aqui, que o povo ali estava fazendo aquilo que achava melhor para eles, não para Deus. Deixaram de em primeiro lugar, buscar o Senhor, para buscar em primeiro lugar eles. Então nós vimos aqui que as bênçãos foram retidas, Deus reteve as bênçãos deles, tudo que eles faziam não dava certo, porque, olha, semeais muito e colheis pouco. Eles estavam plantando muitas coisas, estavam colhendo pouco. Não fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestiu-os, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe um saquetel furado. Ou seja, todo o esforço, todo o trabalho que eles estavam fazendo aqui era inútil, era em vão. Por quê? Porque o coração deles não estava direcionado para Deus. Olha, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Tudo que eles estavam fazendo estava dando errado. Porque primeiro, olha, subiu ao monte, trazer madeira, edificar a casa dela, me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Porque no primeiro a gente tem que glorificar a Deus, sacrificar a Deus. Esse povo não estava fazendo isso.
esse povo de Judá aqui não estava fazendo isso. Tamanha era a sua desobediência. Eu já falei várias vezes aqui que quando você entra em desobediência, Deus entra com correção. Porque Ele açoita e corrige aqueles que amam. Mas quando você está na obediência do Senhor, as bênçãos do Senhor são liberadas. Aí ele fala mais aqui no verso 9, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Porque você e eu, às vezes, a gente quer o muito, mas a gente não consegue alcançar o muito. A gente consegue alcançar o mínimo quando a gente está na desobediência, igual esse povo aqui está na desobediência. Porque lá no verso 2, ele fala assim, ó, né, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Né? Então, o que acontece? Lá no 4, ele fala assim, para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e a casa do Senhor, e esta casa há de ficar deserta? Ou seja, o povo estava morando no que era bom ali, mas a casa de Deus estava em ruínas, estava deserta. Então houve ali uma inversão de valores ali. Aí Deus ele vai pegar e vai reter as bênçãos daquele povo. Porque Jesus falou assim, olha, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então eu e você, nós temos que fazer tudo aquilo em prol ao reino de Deus. Primeiro lugar, o que é isso? É você adorar a Deus, é você cultuar a Deus, é você falar do amor de Deus, é você evangelizar, é você ir no templo do Senhor, né, nas igrejas, é você ir, é você estar interagindo com a casa do Senhor, na igreja, é você estar zelando pela obra. Tudo isso aí, esse povo não estava fazendo, e tudo isso aí é obrigação minha e sua. Tudo isso. Então Deus começou a reter as bênçãos. Ó, semeais muito e colhei pouco. Estava semeando demais, mas não estava colhendo nada. Não estava dando fruto que estavam fazendo. Ó, semeais muito, recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. O povo estava se alimentando, nada estava enchendo, fartando. Né? Até mesmo ali, no caso ali, vamos botar aqui, a palavra de Deus aqui, né? Não estava vos fartando, bebeis e não vos saciais. O povo vivia com sede, porque o manancial de água viva, das águas vivas, né? Que Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, não estava sendo buscado de acordo com devia ser buscado. Vestígios ninguém se aquece. O povo estava com frio, né? E o que recebe salário, um saquetel furado, ou seja, o salário que eles recebiam entrava num bolso e saía no outro, né? Saquetel furado, nada estava dando certo, não devolvia aquilo que era de Deus, aquilo que era do Senhor por direito, as ordenanças que ele mandou, que a 10ª parte tem que ser devolvida a ele, voltada para ele, devolvida não, voltada para ele, porque é tudo dele, não é nem meu nem seu, é dele, né? Aí Deus começa a reter as bênçãos, meu Deus. Quando você começa a buscar as coisas mundanas do mundo em primeiro lugar e deixa Deus de lado, você pode ter certeza que ele vai reter suas bênçãos. Aí fala aqui, ó, você vai olhar para muito e alcançar pouco. Você vai querer muito, às vezes você tem até condições de alcançar o muito, mas esse que alcançaste pouco. Ele não vai tirar você por completo, deixar você ali sem nada, mas ele pode fazer isso. Mas aqui está falando aqui, ó, olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprarei. Então, quer dizer, o povo estava fazendo tudo ao contrário, estava olhando para muito, querendo muito, mas estava alcançando pouco. Aí começaram a levar o pouco para casa e o Senhor assoprava, acabava. Né? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós corre para a sua própria casa.
A casa de Deus, eles estavam deixando de ir lá para poder edificar o templo, a casa do Senhor, para poder morar em casa de cedro. Vamos dar uma olhadinha para você entender melhor aqui no estudo dessa palavra aqui, olha. Ciro, rei da Pérsia, havia permitido que 50 mil judeus exilados voltassem a Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. Ele tinha permitido, o povo estava cativo por Nabucodonosor, aí ele permitiu que o povo voltasse até Jerusalém, né? Durante o segundo ano de seu retorno. Foram lançados os alicerces do templo. A oposição dos samaritanos, porém, fez cessar a obra. Consequentemente, os judeus tomaram-se espiritualmente apáticos. Passar-se-iam 16 anos até que retornasse a construção da casa do Senhor Deus. Então, enviaram os profetas Ageu e Zacarias para encorajá-los e recomeçar a obra. Então, ele tinha mandado o povo, aproximadamente 50 mil pessoas, para poder ir lá reedificar o templo do Senhor, que estava em ruínas. Estava em ruínas. Porque Nabucodonosor havia tomado aquela região ali e botado o povo em cativeiro, em cativo. Né? Os judeus que haviam voltado do cativeiro estavam tão ocupados com os próprios interesses. O povo que não queria saber, não estava nem aí para a casa do Senhor. Estava tão ocupado com os seus interesses, né, que passaram a negligenciar a construção da casa de Deus. Suas casas achavam-se revestidas de madeira de cedro, ao passo que o templo permanecia em ruínas. Ou seja, eles inverteram os valores ali. A casa de Deus estava de qualquer jeito, em ruínas, né, precisando ser reformada, e a casa deles estava ali, ó, um cedro, né, que na ocasião eram as madeiras mais nobres, né, da ocasião, né. Então, Deus estava, a casa do Senhor estava, né, em ruínas. E eles bem bom. Aí Deus, ele vai reter as bênçãos, como foi lido aqui, ó. Deus vai reter as bênçãos do seu povo. Ó, Ageu então mostra-lhes que a obra de Deus tem que ser de toda a primazia, tem que ser em primeiro lugar Deus. Lá na frente, Jesus vai falar assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo, em primeiro lugar tem que ser Deus. Você não pode deixar de fazer primeiro para Deus para fazer para você. Não pode. Porque é Ele que te dá força, te dá coragem, te sustenta, né? É Ele que te toma na sua destra da mão direita, é Ele que te toma, é Ele que te guia, é Ele que manda, meu Deus. Então você não pode deixar primeiro de servir a Deus para depois servir os seus deleites. Olha, muitas pessoas fazem isso, invertem esse papel, esses valores aí, ó. Deixe de servir a Deus, servir ao Senhor, para poder ficar servindo os seus próprios deleites, para poder servir a outros deuses, para poder servir o seu bel prazer. Mas não é assim, não é para ser assim. Não pode ser assim, não pode, porque você está sendo antibíblico. Você está indo de contramão à palavra do Senhor. E esse povo aqui estava fazendo tudo isso. O melhor estava indo para eles e Deus estava ficando de lado. Aí Deus começou a reter as bênçãos. Ó, já que é assim, então vou dar uma lição nesse povo aí. Né? Você vai semear muito, mas vai colher pouco. Né? Você vai beber e não vai se saciar. Né? Você vai ter ali o seu aconchego ali, você vai ter ali o seu, né, a sua vestimenta, mas você vai sentir frio. Nada vai te aquecer, nada. Por quê? Porque está deixando o Senhor de lado. Às vezes você está fazendo tudo aí, né, na sua vida, porém da maneira errada. Está deixando de buscar a Deus
enquanto você pode, porque a palavra do Senhor diz, buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. Você está deixando de buscar a Deus para poder ficar nos seus deleites, para poder ficar ali no seu comodismo, para poder ficar ali na sua vidinha, ali na sua casa, vendo internet, vendo, né, vendo novelas, o que for. Você vai estar invertendo os valores. Porque o princípio, você tem que entender o seguinte, o princípio da vida, o princípio da sua conduta, o princípio do seu dia a dia, depende de Deus, meu amigo, não depende de você, ué. Depende, você está enganado achando que você tem alguma coisa, conquistou alguma coisa por mérito próprio. Não, é. Não, se Deus quiser reter as suas bênçãos, Ele vai reter as suas bênçãos. Ele vai reter sim. Ele tira a vida, Ele dá a vida, Ele exalta, Ele te coloca você lá em cima, Ele te coloca você lá embaixo também. Ele te tira. Eu já vi muitos aqui na minha cidade, já vi muitas e muitas pessoas, né, supostamente, né, ricas, né, vamos dizer assim, uma situação muito boa, né, com um certo tempo, perder tudo. Perder tudo. Então você tem que entender isso, porque tudo depende do Senhor, tudo depende de Deus. Para Ele reter as suas bênçãos, meu amigo, é um piscar de olhos. Para Ele te colocar você lá em cima também, é um piscar de olhos. Então, você tem que entender isso, que em primeiro lugar tem que ser Deus. Não seja igual esse povo aqui não, que estava fazendo as coisas pelos seus próprios deleites. Aí vai falar assim, Ageu então mostrou-lhe, Ageu teve que mostrar para eles a obra de Deus tem de ter a primazia, a obra de Deus tem que ser em primeiro lugar, na minha e na sua vida. Então foi preciso de Deus reter as bênçãos deles, do povo, e foi preciso o profeta ir lá e mostrar para eles que em primeiro lugar tem que ser a primazia de Deus. Em primeiro lugar tem que ser Deus. Tudo, tudo, tudo. Em primeiro lugar. Da mesma forma, o reino de Deus e os interesses da causa do mestre, devem ser a suprema prioridade na nossa vida, na minha e na sua vida. Olha o que o estudo está dizendo aqui, ó. A obra de Deus, da mesma forma, o reino de Deus e os interesses da causa do mestre, o mestre é Deus, deve ser a suprema prioridade da nossa vida, deve ser primeiro lugar, Deus, a obra de Deus. Segundo lugar, a família. É a sua esposa, os seus filhos, a sua casa. Você pode ver que até a família fica em segundo lugar. É uma instituição construída por Deus, formada, fundada por Deus. Ela fica em segundo lugar, porque em primeiro lugar é Deus. Acabou. Se você seguir isso, vai dar certo a sua vida. Mas lembre-se, você não vai colher agora. Primeiro você vai semear, para depois você colher, porque é assim que funciona. Se você está fazendo, né, desse modo aí, que semeando, querendo colher agora, comer, você não vai. Você pode plantar uma planta aí que ela vai ter um certo tempo para ela poder germinar e dar frutos. Né? Assim é a minha e a sua vida. É uma comparação simples. Simples. A lei da semeadura é simples. Aí vai falar mais aqui, ó. Note como o Senhor Jesus zela pela casa e obra de Deus. Estabelecemos com prioridade, indica o amor que devoltamos para o Senhor. Você pode notar que Jesus Cristo, lá quando foi relatado, lá no livro de Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, você pode reparar que Deus, Jesus Cristo, ele zelava pela obra de Deus, pela obra do seu Pai. Zelava. E você tem zelado por ela? Você tem feito aquilo que Ele quer que você faça? Você tem andado ali nos princípios, debaixo da obediência do Senhor? Porque muitas das vezes a gente é desobediente, nós somos carnais, nós estamos sujeitos ao erro. Mas, né, como diz o ditado por aí, né, errar é humano, permanecer no erro é burrice. Então, o que você tem feito? Você tem permanecido no mesmo erro, no erro? Ou você tem procurado se consertar diante de Deus?
Porque buscar em primeiro lugar o reino do céu é a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso aí que tá se enquadrando aqui, ó, essas palavras de Jesus. Ó. O povo estava fazendo, aqui, deixando de buscar o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para poder fazer aquilo que achava que era certo aos seus olhos, fazer os seus deleites, inverter o papel ali, inverter os seus valores. Então, o povo de Deus perdeu a sua bênção, né? Pois estava vivendo apenas em função das próprias vantagens. O povo de Deus está fazendo só para eles, não para Deus. Então, perderam a sua bênção. Deus reteu a sua bênção. Eles revelavam um mínimo interesse pelos alvos e propósitos divinos. De igual modo, poderíamos esperar um declínio das bênçãos e da ajuda de Deus em nossas vidas e não estivermos vitalmente interessados pela sua obra, tanto no lar quanto entre as nações. Se você não estiver interessado, meu amigo, você pode ter certeza que as coisas vão começar a ir de mal a pior. Se você não está, não está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo, você pode ter certeza que você vai começar a passar por certas situações ali que você não vai querer, que você não vai gostar. Né? Então, a voz do Senhor, o povo ouviu a voz do Senhor. Os líderes dos povos reagiram positivamente à mensagem de Ageu, obedecendo e temeram ao Senhor, levando a sério, porque o povo estava brincando, levando a sério a palavra de Deus. Recomeçaram de imediato os trabalhos da construção da casa de Deus. Foi preciso Deus reter as bênçãos daquele povo, o povo cair em si, o povo acordar. Foi preciso acontecer isso. Né? Porque a casa de Deus estava em ruínas. Estava em ruínas, o povo não estava nem aí, não queria ir lá consertar, não queria fazer o que tinha que fazer. Deus reteu ali as bênçãos, né? Começou a dar uma lição neles, né? A ponto de ficar quase totalmente sem nada, porque fala aqui, olha, para muito mais vezes que alcançaste pouco, e este pouco, quanto trouxeste para casa, eu lhe assoprarei. Por quê? Diz o Senhor do Exército. Por causa da minha casa que está deserta. A casa de Deus estava vazia, em ruínas. E cada um de vós corre para a sua própria casa. Estava nem aí. Foi preciso de Deus fazer isso tudo. Às vezes as coisas acontecem com você porque você não está fazendo a coisa certa. Você está buscando o Senhor, você está zelando pela obra do Senhor. Você está pagando um alto preço. Pagando um preço para o Senhor. Porque Jesus, ele pagou um alto preço, preço de sangue, pela mim e pela sua vida. Ele me resgatou e te resgatou do pecado. Ele pagou um preço. Deus deu o seu único filho para poder morrer por mim e por você. Você teria coragem de dar o seu filho para poder morrer por causa de outra pessoa? Você teria essa coragem? Deus teve. Eu quero, reflita bem nisso. Quero que você reflita nisso. Porque muitas vezes você tem condições de estar buscando o Senhor em primeiro lugar, mas você não busca. Eu falei no outro vídeo aqui que maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17, maldito é o homem que confia no homem. E aí? Em quem você tem confiado mais? Em Deus ou no homem? O que você tem feito para Deus? Eu quero que você reflita sobre isso aí, reflita sobre isso aí. Porque não é eu que estou falando aqui, ó. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Simples assim, é simples. Né? Porque aqui no meu canal aqui, nós procuramos fazer e ensinar uma palavra simples para que você possa entender. Né? E você pode reparar que a palavra de Deus, ela se renova. Porque tudo que foi escrito aqui há mais de 2000 anos atrás reflete na minha e na sua vida hoje.
É como se estivesse falando para mim e para você hoje, te ensinando e me ensinando também. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Aí Deus vai falar assim, ó, eu sou convosco. Deus é com você, meu amigo. Basta você fazer a coisa certa. Basta você fazer aquilo que Deus quer que você faça. E Deus vai ser com você. Ó, Deus responde a obediência do seu povo. Enquanto o povo estava em desobediência, Deus estava castigando. Estava semeando muito, estava colhendo pouco, né? Estava bebendo, mas não estava fartando. Estava vestindo, mas o frio estava ali, ó, né? Querendo muito, mas ganhava pouco. Né? E o pouco que ganhava era um saquetel furado. Né? Você coloca aí um dinheiro aí numa bolsa furada para você ver só. Quando você chegar na sua casa não tem mais nada, porque já perdeu pelo meio do caminho. Era assim que estava acontecendo com aquele povo. O saquetel deles estava furado. Fala saquetel porque na época dava-se o nome de saquetel. Né? Porque já pensou se ele falasse, olha, você coloca na mochila, na carteira, né? E chega em casa furado. Como é que o povo ia entender? O povo não entendia, não sabia o que era isso, mochila e carteira. Então, teve a necessidade de se expressar de acordo com o que eles entendiam na época. Né? Se eles entendiam o saquetel, então era o saquetel. Né? Você pode comparar nos dias de hoje uma carteira, por exemplo, uma bolsa, né? Porque faz o mesmo sentido, o mesmo significado, né? Como se fosse um saquetel. Né? Então o povo aqui, ó, Deus respondeu à obediência do povo, prometendo-lhe que estaria do seu lado, fortaleceu-lhes a resolução e ajudou a levar a efeito da obra. Estar contigo é mais uma grandiosa promessa do Senhor, pode nos fazer é estar conosco. Jesus não falou que estaria conosco até a consumação dos tempos? Deus está contigo, meu amigo. Deus está comigo, está com a minha família, está com a sua família. Mas para Ele poder agir e operar na sua família, na minha família, nós temos que estar de acordo com aquilo que Ele quer que você faça. Ele não vai agir, ele não vai arrombar a porta, ele não vai te forçar a nada, não vai te forçar. Jesus, Espírito Santo, não vai te forçar a nada. Porque se eu falar que ele vai te forçar, eu estou mentindo. Porque a palavra dele fala que nós temos o nosso livre-arbítrio. Então você faz a sua vida o que você quiser. Deus ele não vai interferir em nada. Mas se você está na obediência dele, se você está fazendo aquilo que ele quer que você faça, você pode ter certeza que a sua bênção vai chegar. A sua bênção vai chegar. Você pode ter certeza disso. Plante coisas boas, para que você possa colher coisas boas. Faça coisas boas. Interage com a sua igreja. Interage com o seu líder. Interage com o seu pastor. Vai interagir com ele, vai fazer a obra. Direta ou indiretamente. Faça a obra. Para que Deus, ponha Deus em primeiro lugar na sua vida. Para que Deus possa entrar com providência na hora certa e no momento certo na sua vida. Porque tudo, meu amigo, tudo depende dele. Tudo. Até o ar que você respira depende do Senhor. Meu amigo, se você gostou desse vídeo, e no capítulo 2 aqui você vai ver, né, que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Né? Mais pra frente eu vou gravar um outro vídeo sobre isso aqui, sobre a glória da segunda casa. Né? Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo. O seu comentário é muito importante para mim. É ele que vai nos fazer, né, a melhorar cada vez mais, fazer um vídeo melhor cada vez mais. É através do seu comentário. Né? Seja ele para edificar, né, seja uma crítica. Toda crítica para mim é construtiva. Eu tiro como construtiva. Então, se você tem algum comentário, deixe seu comentário aí. Né? Compartilhe esse vídeo, aperte o sinal de notificação aí para quando chegar mais vídeos novos, você já está interagindo com ele. Né? Me ajude, vamos ganhar, vamos saquear o inferno, né? E vamos resgatar mais almas para Jesus. Né? Primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça.
e as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Nesse exato momento tem alguém que precisa ouvir essa voz aqui, ouvir essa palavra aqui, ó, porque está plantando muito e colhendo pouco, né? Porque está bebendo, não está saciando, né? Às vezes Deus está retendo as bênçãos dele, mas ele está procurando uma resposta por que isso está acontecendo. E às vezes pode estar acontecendo isso tudo aqui, ó, que nós acabamos de interagir aqui. Então, me ajude, compartilhe esse vídeo. O apóstolo Paulo fala que um planta e outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Eu estou plantando, eu quero que você regue, compartilhando esse vídeo. Né? Não vai te custar nada. Né? Às vezes, igual eu falei, né? Às vezes alguém precisa da sua família escutar o que foi dito. Né? Para que Deus possa nos dar o crescimento. Porque a vitória, meu irmão, não é minha nem sua, a vitória é de Deus. A vitória é para Ele. A glória é dele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Né? Então me ajude aí. Né? Que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Que Deus possa abençoar o seu lar, os seus filhos. Que Deus possa abençoar o seu trabalho. Se você está numa situação de desemprego, uma situação difícil, que Deus possa abrir as portas da oportunidade para a sua vida. Né? Mas faça o que é certo ao Senhor. Né? Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Procure interagir com a sua igreja. E que Deus possa te abençoar. E até a próxima, se assim o nosso Senhor Deus nos permitir.